Olá, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você curte tanto. Muito obrigado pela sua audiência. Bom, depois do jogo de quarta-feira, a derrota para o Fortaleza por 3-0, a alta cúpula do Vasco da Gama, formada pelo presidente Jorge Salgado, pelo VP geral do clube Carlos Roberto Osório, pelo vice-presidente de Relações Públicas Maurício Correia, pelo VP de Marketing de forma virtual, ele não estava no Rio de Janeiro, Vitor Roma, Alexandre Pássaro, diretor executivo do Vasco, e também Adriano Mendes, VP de Finanças, e Luiz Melo, CEO do clube, resolveu chegar a uma conclusão que seria fundamental, um plano de ação de 15 dias, para ajudar ao Vasco sair desse fantasma de cair mais uma vez para a segunda divisão. Pensou-se da seguinte forma: o investimento que o Vasco vai deixar de ter caindo para a segunda divisão é melhor fazer muito forte agora, dando toda a condição para que o grupo possa trabalhar bem, estar respaldado, com segurança, com força, para se livrar nesses 3 próximos jogos. Na verdade, são 3 jogos para se salvar 3 anos, porque uma queda, além do trauma de cair pela 4ª vez, traz também um baque grande na questão administrativa, porque bem ou mal é uma grana muito forte para um clube que está combalido. Os jogadores tiveram hoje pela manhã, antes do treinamento no CT do Almirante, uma reunião em que todos estavam presentes. Atletas, comissão técnica, Vanderlei Luxemburgo, Maurício Copertino, Antônio Carlos Melo, o próprio Alexandre Pássaro, e foi definido num papo que o presidente do Vasco, você está vendo aí, o site oficial do clube divulgou uma nota dizendo que Jorge Salgado esteve no CT e ele foi bastante claro naquilo que proferiu em termos de palavras, dizendo que todos estão imbuídos do mesmo objetivo. A palavra é união, a palavra é comprometimento. E por que disse isso Jorge Salgado? Segundo ele, os jogadores participaram, todo mundo participou, comissão técnica dando opiniões, dando sugestões, reclamando, enfim, foi uma lavação de roupa suja que, segundo o presidente, é fundamental num momento como esse. E também foi levado ao grupo um plano de ações fundamental, segundo o presidente e todos aqueles que estavam ao seu lado, para que o time possa render e consiga, nesses 3 próximos jogos, livrar o Vasco da questão do rebaixamento. Quais são essas medidas? Você vai ver uma por uma agora na sua tela. A primeira: extinção de folgas até o final do Campeonato Brasileiro. 0 folga no Carnaval, 0 folga até o final do Brasileirão. Nada de eventos, nada de festas, nenhum tipo de folga. Segundo aspecto, concentração alternada, para que os jogadores tenham um dia no CT, acabando o treinamento, eles vão para casa e no outro dia vão para o hotel, para que possam ser controlados na questão de alimentação, na questão de sono, na questão de recuperação física, tudo vai ser muito mais controlado. Carga dobrada, se trabalha X, vai ser 2X agora. O treino no CT vai ser o seguinte: que seja de manhã, não seja integral, fica-se à tarde, para outras atividades. Que outras atividades? Vídeo, palestra, os jogadores estudando os adversários, vendo jogos do Vasco, analisando seus erros, enfim, tudo para ocupar o tempo, como um funcionário normal numa empresa. Entra às 8, sai às 18. Vai ser assim. E os jogadores toparam esse esforço porque há realmente uma grande necessidade. O jogo do Corinthians, semana que vem, o time vai viajar um dia antes. E vai todo mundo, hein? Jogadores lesionados, jogadores suspensos, todo mundo que faz parte do departamento de futebol estará envolvido nessa viagem. Também tratamento direto. Todas as atividades multidisciplinares estarão à disposição. Departamento médico, departamento de fisiologia, departamento de preparação física, quem precisar fazer um complemento, todos estarão se reunindo diariamente para analisar desempenho de cada atleta, necessidades de cada atleta. Se precisar tratar alguém 3 turnos, esses departamentos estarão completamente linkados. Segundo todos que estavam na reunião, houve realmente um ok por parte dos atletas, mas logo se levantou. E a questão da grana? Os jogadores estão com salários atrasados, o 13º e o dezembro que venceu em janeiro. Dia 20 vence o janeiro, que
normalmente é pago no dia 20 de fevereiro. Segundo informações, houve por parte dos jogadores uma negativa em relação a conversar sobre isso. Aliás, a direção do Vasco, a nova gestão Jorge Salgado, já deixou claro que isso não vai ser publicidade. Vai se buscar fazer o pagamento a partir de abril, estar tudo em dia. Portanto, até o final de março, tudo estará equacionado. Porém, levantou-se também a questão da bonificação. Há um bônus que é pré-estabelecido em cima até da colocação do Vasco. Eu coloquei isso no vídeo da tarde, algumas pessoas não entenderam. É bastante claro. Todo time recebe uma premiação da CBF. Em cima disso, trata-se um bônus para que os jogadores possam receber. E os atletas deixaram bastante claro, não querem esse bônus, não têm interesse, querem dividir entre funcionários do CT, de São Januário, da base, que os funcionários recebam primeiro. Os funcionários que estão também com dezembro e 13º atrasados, mas têm um salário menor. Por isso, os jogadores abriram mão desse bônus para dividir entre os funcionários. O diretor executivo do Vasco, Alexandre Pássaro, fala agora aqui no AVNews sobre essa reunião. O que é esse plano de 15 dias, Pássaro? Esse plano de 15 dias, que eu reitero que foi construído a muitas mãos, né, foi construído dentro de uma unidade de gestão que hoje o Vasco começa a implementar, ele visa um esforço ainda maior, porque estamos sim fazendo esforço, os jogadores estão sim fazendo esforço já há algum tempo, mas esse é um sprint final, um esforço final para que tenhamos resultados esportivos melhor nesses 3 jogos que faltam. Por isso, nesse momento, onde o clube, os jogadores, o elenco e etc. está rodeado de incertezas, queremos conviver cada vez mais com eles para que a gente possa controlar todos os pontos, sejam esses pontos alimentação, sono, a parte psicológica, vídeos de análise tática, tanto do Vasco quanto do adversário, controlar o ambiente, controlar a confiança, que é muito importante para o jogador de futebol. Então tudo isso não foi, nada disso foi imposto, tudo isso foi construído junto com todo mundo e todos entendem que é enfim, uma série de ações que no final das contas é para o bem de todos, principalmente do Vasco da Gama. Então tudo isso será implementado independentemente do resultado de domingo, independentemente do outro resultado do outro domingo contra o Corinthians, mas visando sim um maior controle, uma maior atenção, uma maior concentração, e tudo isso para que a gente possa ter estas ferramentas também, além de todas as outras que a gente já vem tendo há algum tempo, já vem fazendo, já vem aplicando, mas também nesse momento e nesse sentido. Então, a ideia é essa, é um plano que é importante a gente explicar para o torcedor, porque são coisas que não são corriqueiras do futebol, como concentrar dia sim, dia não, mas tudo isso, de novo, visa o bem, visa a manutenção do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. As palavras são essas: dar força, confiança e segurança. O grupo está comprometido, sim. Há muita vontade de tirar o Vasco dessa situação. Os jogadores estão querendo, estão com muito respeito pela camisa do Vasco. O que se levanta é que de repente não estão com todo esse respeito, mas sim, estão com muito respeito. E o clube está unido por esse esforço de tirar o Vasco dessa situação. Agora é ver, porque todo o aparato está sendo dado, tudo está sendo feito. Os jogadores precisam dar retorno, porque eles é que jogam bola. Ninguém joga bola na direção, ninguém joga bola na comissão técnica, basta os jogadores, diante de tudo isso, todo esse respaldo psicológico, físico, motivacional, de grana, todos podem ter tranquilidade para jogar. Agora que eles entrem em campo e consigam fazer um bom trabalho. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o time, que pode ter um desfalque. E vamos também saber notícias do nosso adversário, o líder do Campeonato Brasileiro, Internacional de Porto Alegre, que, olha, pode ter uma novidade muito conhecida do torcedor do Vasco, domingo aqui na Colina. A gente volta já. Quer ganhar um dinheiro legal nesse final de semana? Apostando com a 1xBet? Eu hoje recebi uma dica deles, que alguns jogos da Premier League são muito legais de se apostar, hein? É uma dica boa.
Se você apostar certo, você pode ganhar uma boa grana. 2 jogos em especial: Leicester City contra o Liverpool e o Manchester City contra o Tottenham. Boas dicas da 1xBet, mas também tem os jogos do Campeonato Brasileiro. E aí, aposta em Vasco e Inter? Em Bahia e Atlético Mineiro? No jogo do Sport? No jogo do Fortaleza? Vamos lá, gente, vamos apostar. Dá para ganhar um dinheiro, mas a dica da 1xBet hoje é para esses 2 jogos da Premier League. Use a palavra promocional Vascaínos. Está aqui no primeiro comentário o link, faz seu cadastro, coloca R$20 mínimo, vai para 40 e aí você apostando pode multiplicar o seu dinheiro. É uma dica da 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. O lateral esquerdo Henrique está intensificando o tratamento para tentar jogar domingo contra o Internacional. O jogador, que tomou uma pancada muito forte no jogo contra o Fortaleza do zagueiro Paulão, está fazendo um tratamento. Fez aí o protocolo normal, 48 horas depois do jogo. Treinamento leve, mas há um otimismo que o Henrique possa jogar. Se ele não jogar, gente, vai ser o Neto Borges. E aí a gente tem que ver quem é a melhor opção. Mas o Henrique, a princípio, vai jogar. Outras alterações, Vanderlei só vai confirmar depois do treino de amanhã, que vai acontecer também no CT do Almirante, seguido de concentração. Mas a princípio, como a gente vem informando durante a semana, Ricardo Graça deve entrar no lugar do Marcelo Alves, que está suspenso. E mais 3 alterações devem ser feitas. As voltas dos Léos, o Léo Matos à lateral direita e o Léo Gil ao meio campo. E Thales Magno deve ser também colocado na frente ao lado do Germancano, porque Thales Magno, segundo informações, foi aprovado, pelo menos no segundo tempo ele entrou, foi para dentro, tentou jogar e parece que está recuperando a condição de titular. Olha, a ideia é vencer, mas eu vou colocar claramente, foi uma apuração que eu fiz. Campeonato terminando, vai ser feita uma grande limpa nesse elenco. A direção do Vasco não quer colocar isso, mas a comissão técnica sim, quer ter liberdade para poder mexer no grupo, porque tem muita gente que realmente não tem condição de vestir a camisa cruz-maltina nesse instante. E o Vasco vai, provavelmente, terminado isso, ficando na primeira divisão, tentar essa modificação grande no seu elenco. E o nosso adversário, hein? O Internacional de Porto Alegre. Vai vir desesperado, está na liderança, mas vem de um tropeço contra o Sport Recife surpreendente no meio de semana no Beira-Rio, e vem provavelmente aí com um reforço de um jogador que o torcedor do Vasco conhece bastante. Você vai saber já já pelo Luciano Coimbra, grande comunicador da Rádio Grenal, que vai trazer as informações do Colorado. Fala, Luciano! Fala, galera do Atenção Vascaínos, tudo bom? Luciano Coimbra, comunicador da Rádio Grenal, passando aqui para falar do Internacional, que enfrenta o Vasco nesse domingo, 4 da tarde, com alguns desfalques, mas também com alguns retornos. Sim, o Internacional não terá o Wendel, suspenso em função do cartão vermelho na partida contra o Sport Recife, mas para essa posição tem o retorno do Moisés, que vinha sendo titular na equipe do Abel Braga. Outro jogador que desfalca o Internacional é Patrick, suspenso com seu 3º cartão amarelo, e aí eu acho que é a dúvida do técnico Abel Braga. Para escalar o Internacional hoje, seria Marcelo Lomba, Rodinei, Lucas Ribeiro, Victor Cuesta e Moisés, voltando à titularidade, Rodrigo Dourado, Edenilson, Praxedes, e na vaga do Patrick eu colocaria ou Peglow, ou Thiago Galhardo, ou Marcos Guilherme como alternativas, Caio Vidal e Yuri Alberto. Falando do Thiago Galhardo, jogador que vai estar à disposição do técnico Abel Braga, viaja com a delegação para o Rio de Janeiro, deve iniciar a partida no banco de reservas, mas por uma surpresa pode aparecer na equipe titular. Beleza? Abraço, pessoal, e até mais! O Internacional que não tem tido boa vida jogando contra o Vasco nos últimos anos aqui em São Januário, não. A última vitória do Internacional foi em 2012. O Internacional venceu por 2-1. De lá para cá, 4 compromissos. 2 vitórias do Vasco, 2 empates. O último jogo foi em 2019, no Brasileirão. O Vasco venceu por 2-1. Tava ali começando mal, o Vanderlei tava meio iniciando um trabalho turbulento, mas conseguimos ganhar do Internacional e ali a coisa deu uma boa melhorada. Vamos ver se melhora para a gente conseguir ganhar do líder. Até porque essa questão de brigar com o líder do campeonato para sair do rebaixamento já aconteceu na história do Vasco em 2004. Olha, a gente está falando de 2004, em quantos anos se passaram, a gente está nessa gangorra até hoje. O Vasco precisava vencer o Atlético do Paraná
jogando contra o então líder, o Santos brigava pela liderança e o Vasco recebeu o Inter em São Januário, um São Januário apinhado. Pet cruzou e Henrique fez o gol. Olha o gol aí, o gol que tirou o Vasco do sufoco. Vamos ouvir o zagueiro Henrique, que nos fala e deixa bastante claro. Será que o Vasco vai cair de novo? Será que dá para ganhar do líder? E olha, vai ter que ajudar o rival, não tem jeito. O que você pensa disso, Henrique? Alô, amigos do canal Atenção Vascaínos. Boa noite Flávio Dias. Respondendo a sua pergunta a respeito do Vasco, eu acho que o Vasco vai se manter na primeira divisão. Eu torço muito para que isso aconteça. Independente de se vai ajudar o rival ou não, acho que o Vasco tem que dar tudo de si, não deixar manchar a sua história mais uma vez e manter o time na primeira divisão, honrar essa camisa. Os torcedores têm que acreditar, independente da situação difícil que o Vasco está passando dentro do campeonato. Eu acredito muito no Vanderlei Luxemburgo, no treinador, nos jogadores que estão lá e espero poder no final desse campeonato brasileiro se manter na primeira divisão e comemorar esse feito que não é da altura da história do Vasco, mas é o que o Vasco merece no momento. Grande abraço, fiquem com Deus. É isso, esperemos não passar por tanto sufoco assim, esse jogo foi um sufoco danado. Vamos agora a informações finais, antes dos abraços nesse AVNews. O Vasco teve 2 jogadores convocados para a seleção sub-18, um deles eu quero mandar um grande abraço ao querido Pimentel, lateral direito, o filhão Eric Pimentel, foi convocado para a seleção brasileira sub-18 junto com Caio Eduardo. Eric Pimentel e Caio Eduardo, parabéns pela convocação. A questão envolvendo o contrato da televisão, da TV Globo, que acabou não fechando o Campeonato Carioca, para agora sim ter a Record como parceira. A Record vai ser aquela que vai dar aos clubes a grana no Campeonato Carioca, mas uma grana muito menor, ninguém entendeu muito essa conta não. São 11 milhões, cada clube grande vai receber aí em torno de 2 milhões. Era 45 pelo campeonato todo, mas os clubes preferiram abrir mão disso para poder ganhar com o pay-per-view, seja o pay-per-view específico para a televisão fechada ou então na televisão dos clubes. Eu hoje procurei o VP de marketing do Vasco, Vitor Roma, também o VP de relações públicas, Maurício Corrêa, para entender como é que vai ser essa dinâmica. Não recebi nenhum posicionamento, mas quero entender como é que é. Investe no pay-per-view, mas depois investe também na TV dos clubes. Como é que vai ser essa situação? A gente vai ter esse esclarecimento já para a gente poder trazer para vocês, porque está um pouco confuso. O Campeonato Carioca, que começa no final de semana 6-7, o Vasco estreia contra a Portuguesa. E 2 informações, primeiro um boato hoje de que poderia sair uma grana, não saiu salário, essa gestão volta a dizer, não vai fazer publicidade disso, mas a gente vai querer saber quando é que essa grana vai ser paga. E uma informação surpreendente agora nesse final, de que o Vasco pode ter todos os seus setores administrativos indo para o centro da cidade, apenas o patrimônio vai permanecer. E aí a dúvida, vai todo mundo sair de São Januário, porque já está se pensando na obra do novo São Januário, ou então para diminuir custos, como é que vai ser? Mas e o custo no centro? Quem é que vai custear as salas? É de alguém? A gente vai querer saber disso, porque realmente é uma situação diferente. Mas é uma informação que a gente tem e a gente vai apurar para ter maiores detalhes. Agora, a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. Segurança é com o Cristiano. Grande Cristiano, você está fazendo muito bem o seu trabalho, você que quer dar segurança à sua casa, ao seu condomínio, à sua empresa, procure o Cristiano. Um abraço ao Kennedy Jackson, gostei do teu nome, Kennedy, era o teu nickname, ao Leandro Maciel e ao Felipe Souza, todos ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. A nossa programação no Carnaval, a gente vai enxugar um pouquinho mais, mas estaremos aqui amanhã, estaremos também no domingo, pré-jogo e pós-jogo para Vasco da Gama Internacional, segunda, terça, quarta, quinta a gente volta com os 3 vídeos, mas a gente vai estar sempre junto de você e também fique ligado no canal AV+, que a gente sempre dá notícia por lá. E também nas nossas redes sociais, no @avascaínos, Twitter, Facebook e Instagram. Grande abraço a todos vocês, um ótimo final de semana, tchau turma! Atenção vascaínos, ao Vasco nada! Tudo!
Então como é que é? Casaca, casaca.